Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, sábado, dia 14 de março de 2026. Olha só, como a gente sempre costuma dizer no início dos vídeos, notícia é o que não falta. Eu vou tentar aqui resumir de tudo um pouco, mas focando principalmente em duas questões: a saúde do nosso presidente, o papel da imprensa e a situação do governo brasileiro com o governo americano. Mas antes eu peço, não deixe de se tornar membro do canal, ajudem o canal, deixem os likes, se inscrevam. Vamos fazer força para o Terra Brasilis sair desse patamar que já vem há 2 anos em 195 mil. Peço a ajuda de vocês, ok? Muito bom. Agora é o seguinte, depois de 24 horas de internação, um boletim médico de hoje cedo trouxe preocupações. Não temos como fugir disto, porque a equipe médica que é responsável pelo atendimento do nosso presidente Jair Bolsonaro trouxe aí notícias não boas. O documento informou que houve uma piora na função renal do nosso presidente Jair Bolsonaro, o que exige monitoramento constante dentro de uma unidade de terapia intensiva. Como eu falei no vídeo de ontem, nós sabemos perfeitamente que não só por conta das comorbidades, como também por conta da idade, broncopneumonia associada a problema renal traz sérias preocupações, sim. Não podemos ser ingênuos de imaginar que daqui uma semana Jair Bolsonaro vai estar de pé, fazendo Cooper, correndo 5 quilômetros, como a Polícia Federal disse que ele correu na véspera de passar mal. 5 quilômetros? Dentro de uma área restrita. Me parece que ele tem os 12 metros quadrados da cela e mais um quintal que deve dar mais uns 12, 15 no máximo metros quadrados. A Polícia Federal disse que ele correu 5 quilômetros. Mas, independente é isto, é difícil imaginar que isso aconteça. Então é óbvio que de nossa parte o que nos resta fazer, primeiro de tudo, é pedir a Deus, orar a Deus, para que ele escolha o melhor caminho para o nosso presidente. Essa é a primeira coisa. E para que Deus coloque as mãos na cabeça desses médicos para que eles possam trazer Jair Bolsonaro de volta a uma normalidade. Sabemos das dificuldades, sabemos da torcida contra, eu vou falar disso já já. E por conta disso tudo, os médicos afirmaram que não há condições de estabelecer quando Jair Bolsonaro deixará a UTI. Não existe essa previsão. Aliás, corre o boato em Brasília, desde ontem principalmente, que foi quando ele teve que ser internado, de que está sendo preparado um acordão. É a esquerda que está trazendo isso ao público, não é a direita. Eles estão dizendo que está sendo preparado um esquema para que Jair Bolsonaro vá para a prisão domiciliar, mas em compensação a isto, o caso Master tem que ser abafado. Pelo menos tem que parar com a tentativa de se abrir uma CPI do caso Master e reduzir as investigações. É o boato que corre. De qualquer forma, esse conjunto de informações inevitavelmente levanta questionamentos sobre as condições em que Jair Bolsonaro vinha sendo mantido lá no chamado sistema prisional da Papudinha. Embora autoridades frequentemente afirmem que o local dispõe de atendimento médico adequado, a rápida deterioração do quadro clínico de Jair Bolsonaro reacendeu críticas sobre a capacidade real do sistema em lidar com pacientes que possuem histórico médico complexo. Talvez por isso a PF disse que ele fez Cooper de 5 quilômetros na véspera, tentando vender uma imagem que ele está saudável. E o que aconteceu foi em decorrência a um, problema gastrointestinal, não é isso? Que o refluxo levou a alimentação para dentro do pulmão, que não tem nada a ver com a capacidade da Papudinha dar atendimento médico. Tudo a ser averiguado. Jair Bolsonaro não é um preso comum, pelo menos do ponto de vista clínico.
Desde o atentado que ele sofreu lá em Juiz de Fora, ele já passou por diversas cirurgias, parece-me que 10, e enfrenta episódios recorrentes de complicações digestivas e infecciosas, que é o maior problema. Um paciente com esse histórico exige, evidentemente, monitoramento médico contínuo, exames frequentes, né? E principalmente acesso rápido à infraestrutura hospitalar especializada. Não uma clínica de atendimento básico. Uma clínica de atendimento básico, o que faz? Mede pressão, mede a temperatura, né? Faz um curativo. Mas no caso de Jair Bolsonaro, ele precisa de hospital de ponta. E claro, é muito difícil imaginar que exista um planejamento garantido em uma estrutura carcerária adaptada. O que eles podem adaptar? Trazer um equipamento móvel de eletrocardiograma? Só isso. Ou eles vão trazer um equipamento de ultrassonografia lá para dentro? Não cabe nem na cela. Tá? Então, por isso mesmo, para muitos observadores, o episódio acaba expondo um problema muito maior. Porque quando um quadro médico grave só é plenamente diagnosticado após uma transferência emergencial para um hospital de alto padrão, aí surge a pergunta inevitável. Se a situação era tão séria a ponto de exigir internação imediata em uma UTI, por que não houve identificação precoce dentro de um ambiente em que estava sendo mantido, onde eles dizem monitorar 24 horas por dia? Será que não havia nenhum médico para dizer, olha, o Jair Bolsonaro está com febre. Se está com febre, pode ter aí alguma infecção, quem sabe? Olha, vamos... Né? É claro, é a primeira coisa que vem na cabeça. Já que, segundo eles, né, eles dizem que possuem condições de atendimento ao preso imediato. Mas a Papudinha é um ambiente prisional que, por mais que dispõe de atendimento médico básico, dificilmente consegue oferecer o nível de monitoramento exigido por um paciente com histórico clínico tão delicado quanto o de Jair Bolsonaro. E essas perguntas precisam ser respondidas, até porque a situação médica se agravou, porque a equipe médica que acompanha o presidente Jair Bolsonaro já havia avaliado que a recuperação dele poderia ocorrer com menos riscos caso estivesse em um ambiente doméstico, com acompanhamento médico próximo, com Michele Bolsonaro próxima, podendo pedir socorro em questões de segundos, né? E alimentação mais adequada. Uma dieta controlada e preparada em casa ajudaria a reduzir possibilidades de complicações digestivas e respiratórias, especialmente episódios de refluxo, condição que pode contribuir para inflamações pulmonares e pneumonia. Além disto, a presença constante de profissionais de saúde permitiria monitoramento mais rápido de qualquer alteração no quadro clínico, diminuindo o risco de agravamento, como o que levou à internação dele no dia de ontem. É engraçado, né? Que para o tal Daniel Vorcaro, ele foi transferido para uma ala de saúde. É o que saiu hoje no jornal. Ele foi transferido para uma ala de saúde. Por que ala de saúde? O que tem Daniel Vorcaro? Tem alguma doença? A menos que esteja com alguma situação grave de hemorroidas depois de ser preso. Porque acabou aquela mamata, né? Aquela facilidade de gastar milhões em garrafas de uísque, viagens, etc e tal. E agora está vendo o sol nascendo quadrado, se é que tem janela na cela dele. Deve ter TV de plasma, né? Porque ali vocês sabem que a generosidade existe. Mas esse é um outro assunto. Agora, para falar a verdade, está com a palavra o todo-poderoso Xandão, o xerifão do Supremo, né? A muralha da democracia. É ele que está com a palavra. Porque, evidentemente,
que é difícil imaginar qual é o poder que ele tem dentro do Supremo Tribunal Federal. É difícil imaginar. Porque do lado de fora, vejam só esse vídeo desses jornalistas que estavam ontem em frente ao Hospital DF Star. Deem uma olhada. Gente, ó, o sexto dos jornalistas. Olha, oh felicidade! Oh felicidade! Todo mundo aqui na frente do DF Star, hospital que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido hoje pela manhã depois de passar mal durante a madrugada com febre, crises de vômitos e também calafrios. Pois então, o que podemos pensar de criaturas como estas? Porque essas são sim criaturas indefinidas. Não se pode chamar essas pessoas de seres humanos, porque nunca, em momento algum, quando o outro estava atrás das grades, houve festa na porta da PF, desejando a desgraça dele, pedindo a morte dele. Nós temos nossos sonhos, nossas vontades, eu sei o que cada um de vocês pensam, e pensam igual a mim, mas não falamos, não dizemos, não desejamos por escrito. Principalmente esses, porque são profissionais da imprensa. Isto é imprensa? Isto é profissionalismo? Claro que não. Tá? Porém, o mais grave não é somente pela posição desses jornalistas, mas pela prova da degradação humana, como a dessa jornalista aí da TV Bandeirantes, de nome Tayane Mello, essa que está de blusa vermelha, né? Que tem o rosto também meio indefinido, não dá nem para saber de que região do país ela é, né? Mas esse sorriso macabro, esse sorriso de deboche, faz a gente lembrar do Roberto Jefferson quando se referiu a José Dirceu, que o Dirceu fazia nascer dentro dele os piores instintos animalescos. Né? É o que acontece. Não há como se sentir diferente disto. Mas é aquele tal negócio. Deram cria, alimentaram a fera, e agora nós estamos vendo como é o verdadeiro governo do amor. Como é a atitude desse governo que diz pregar a paz. E olha que eu tive hoje o desprazer, mas que por, claro, obrigação de trazer notícias interessantes, nós temos que acabar assistindo, vendo, procurando notícias na esquerda. E o principal da esquerda, o principal canal da esquerda hoje é o DCM, né? Diário do Centro do Mundo, que está no YouTube. Se vocês estiverem afim de criar, vamos dizer assim, uma úlcera nervosa, assistam um vídeo deles, do início ao fim, pregando a morte de Jair Bolsonaro, dizendo que o chifrudo lá de baixo já está esperando por ele, dizendo que é hora de partir para a força, e o apresentador principal diz que nesse caso ele precisa de um taco de beisebol. É nesse nível, todos festejando a probabilidade de morte de Jair Bolsonaro. E aí, eu não fico tão nervoso pelo que eles dizem, porque eu já sei antes de assistir o que eles vão dizer. Eu fico nervoso porque por muito menos, quase nada, o YouTube desmonetizou meu canal por quase um ano. Por quase um ano, há 2 anos atrás. Por muito menos, outros canais foram bloqueados. Mas eles não, eles podem pregar violência, pregar o ódio, e nada acontece. Muito pelo contrário. Mas é assim o nosso Brasil de hoje. Agora, ao observar tudo o que está acontecendo, e tudo que o ministro Moraes faz ou tem feito em relação ao ex-presidente, para eles, mas presidente para nós, Jair Bolsonaro, e pelo que ele tem
provocado toda a confusão jurídica que envolve essas decisões, é inevitável levantar então uma reflexão sobre o grau de poder e influência que ele parece exercer. A impressão que fica é que esse cenário extremo não necessariamente corresponde ao interesse dos demais integrantes do Supremo Tribunal Federal. Sim, existe uma turminha, né? Ele, Flávio Dino, né? Que são mais explícitos. Aí temos outros, tipo o Fachin, tipo Zanin, que são mais light, mas pendem para o mesmo lado, né? Ou seja, para muitos observadores, a missão política central do ministro Alexandre já foi cumprida, ou já teria sido cumprida, sabe-se lá, desde o momento que ele tornou Jair Bolsonaro inelegível. A partir daí, digamos assim, transformar o processo em algo cada vez mais radical, esticando esse processo do fim do mundo, processo das fake news, por mais de 7 anos, isso não trouxe benefício institucional algum para a Suprema Corte. Só trouxe desgaste. Mesmo assim, chama a atenção o fato de que nenhum outro membro do Supremo, nem mesmo o presidente Edson Fachin, tenha se colocado de forma clara para conter esse tipo de escalada. Eles ficam com essa conversinha mole que quer fazer aí um protocolo de, como que fala? De ética, colocando limites. Conversa para inglês ver, né? Porque esse silêncio acaba alimentando a percepção de que Moraes exerce uma influência que vai além do comum dentro de um tribunal. Diante disso, alguns passam a imaginar que a situação pode ter chegado a um ponto em que os demais ministros preferem assistir ao desgaste progressivo da própria imagem da Suprema Corte que enfrentar diretamente esse ministro. A sensação transmitida é de que existe um nível de tensão ou receio que impede uma reação mais firme. O resultado desta dinâmica é um ambiente de enorme desconfiança pública e que tende a aumentar. Para quem observa de fora, parece que todos acabam presos a uma engrenagem institucional difícil de confrontar. E fica a impressão de que no dia em que compreenderem plenamente os bastidores e as relações de poder que sustentam essa situação, talvez venha à tona uma das maiores caixas pretas da política e da justiça brasileira nas últimas décadas. Eu tenho certeza que é a maior, porque envolve os três sistemas, as três instituições. Tanto o Mensalão como o Petrolão. O Mensalão envolvia diretamente o Legislativo, junto com o Executivo. O Petrolão, mais uma vez, Executivo e Legislativo. Só que dessa vez o Judiciário também está enterrado até o pescoço, como Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. E sabe-se lá mais quem. Eu até esqueci de citar o nome do decano Gilmar Mendes como aquele que faz parte da turminha, não é? Muito bem. Agora, mudando de assunto, queria dizer o seguinte, que covardia é uma coisa inimaginável, não é? Quem tem, tem. Aquela viagem que o Inácio estava prometendo fazer lá para Washington, para visitar o seu amigo, o seu parceiro, o cara legal, né? Ficou sem data. Por quê? O caso Darren Beattie ampliou a tensão com os Estados Unidos. Não só isso, assuntos como o conflito do Irã, debates sobre os dois comandos criminosos aqui do Brasil, o PCC e o CV, e a revogação do assessor de Trump, cercaram as negociações entre Brasil e Washington. O que o Inácio vai falar olhando para Donald Trump? O que ele tem a dizer? Vai discutir o quê? Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, a confirmação da agenda por parte dos Estados Unidos ainda não aconteceu. Quer dizer, não aconteceu porque os Estados Unidos ainda não confirmou uma agenda.
Se o Inácio quer visitar, anuncie, olha, eu quero ir aí. Provavelmente dia tal, entre dia tal e dia tal. Que tal? O Washington responde sim ou não. Mas também existe aí a possibilidade de que essa reunião, que estava marcada agora para março, seja estendida possivelmente para o fim de março ou abril. Por quê? Porque dizem que o problema é de agenda do Inácio. E a agenda dele ficou apertada. Eu particularmente acho que o que ficou apertado é outra coisa. Mas deixa para lá, né? Vamos lá. A verdade é que muitos analistas já vinham apontando a possibilidade de adiamento dessa viagem, porque o Brasil já passou a ocupar um lugar muito sensível na agenda estratégica de viagem, né? Ou melhor dizendo, estratégica de Washington. Isto é fato. Todos nós sabemos que a segurança pública é o problema que mais afeta o brasileiro, mesmo tendo a economia como ponto nevrálgico em nosso dia a dia. Por isso, documentos e declarações oficiais dos órgãos do governo americano passaram a classificar duas das maiores facções criminosas do Brasil como ameaças significativas à soberania americana. Porque eles executam trabalhos dentro dos Estados Unidos, seja lá enviando produtos ou utilizando o comércio em dólares. Mexeu com dólar, mexeu com os Estados Unidos. Embora o comunicado americano, né, tenha evitado antecipar uma decisão formal sobre esses dois grupos criminosos, autoridades americanas já pensam em designar as facções como grupos do terror. O simples fato dessas organizações aparecerem nesse tipo de avaliação já foi suficiente para provocar apreensão em Brasília. Se isto se confirmar, abre-se aí um novo campo de atuação jurídica e operacional para os Estados Unidos e as consequências podem ser amplas, principalmente no campo financeiro, jurídico e de inteligência no território brasileiro. Essa designação é feita dentro da legislação antiterror dos Estados Unidos e costuma mudar bastante o tipo de ação que Washington pode adotar contra um grupo. Para muitos, os observadores, evidentemente, a sucessão desses acontecimentos indica que o Brasil entrou definitivamente no radar geopolítico de Washington e daqui por diante não haverá outra forma de os Estados Unidos olhar para o Brasil. A prova disso é que depois que Donald Trump capturou Nicolás Maduro, depois que os Estados Unidos já praticamente aniquilou o Irã, depois que os Estados Unidos aniquilou com o Hamas, tudo junto com Israel, a situação começou a ficar tenebrosa, até porque o próximo seria Cuba, ou ainda pode ser. Porém, há 2 dias atrás, o presidente de Cuba, o tal do Miguel Díaz-Canel Bermúdez, anunciou em rede nacional que abriu uma rede de negócios, de conversas com os Estados Unidos. Isso significa dizer o seguinte: Cuba está também desistindo desta falácia de comunismo. Por isso o tal Inácio não tem assunto com Donald Trump. Vai falar de quê? Vai conversar sobre o quê? Sobre o Corinthians, que ele gosta? Nada contra o time, nada contra os torcedores, evidentemente. Aliás, acho que os torcedores têm vergonha, né, de ter um presidente torcedor. Só pode. Mas de qualquer forma, meus amigos, essa é a situação atual que está aí nos jornais de hoje. E o ambiente é tenso, é um ambiente preocupante, até porque tem muita casca grossa envolvida nas maracutaias do Master, tem presidente da Câmara, tem presidente do Senado, tem ministros do atual governo, ou seja, muita gente aí casca grossa. Por isso o boato de que estão tentando fazer uma manobra para mandar Jair Bolsonaro para casa, desde que esqueçam o caso Master. Mas é o que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, olha, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.